Sejam bem-vindos a mais um episódio da série John Cena, o maior campeão da WWE. E como vocês puderam ver nos episódios anteriores, John Cena conseguiu conquistar o título mundial pela 9ª vez depois de rivalizar com Batista. E durante uma edição do Monday Night Raw, John Cena estava tendo um combate com CM Punk. John Cena até então estava levando a melhor, até que de repente começou a caminhar um grupo em direção ao ringue. Todos eles estavam com uniforme e vieram caminhando em direção ao ringue de pouco em pouco e depois invadiram o ringue e ficaram encarando John Cena. Ficaram um bom tempo cercando John Cena dentro do ringue e John Cena assustado não sabia o que fazer. Ninguém conhecia aquele grupo. Até que de repente todos eles vão pra cima de John Cena e começam a bater nele. Assim como também começam a bater em CM Punk e seus capangas do lado de fora. E aquilo foi uma completa surra. Eles bateram nos comentaristas, nos narradores, desmontaram as mesas, desmontaram as barricadas, desmontaram até mesmo o ringue. Todos ficaram completamente chocados com aquela invasão daquele grupo que ninguém conhecia. E depois foi dito que esse grupo era identificado como o Nexus. O que acontece é que esse Nexus contava com vários integrantes do NXT da época. Aquele ano tinha acontecido pela primeira vez na história o NXT, era por temporadas, e o vencedor da primeira temporada foi Wade Barrett, o líder desse Nexus. Porém, os demais não conseguiram um contrato com a empresa, porque só ficava com o contrato quem vencia essa temporada. Então a ideia deles é que todos ganhassem um contrato com a empresa, não só o Barrett. A ideia deles é que eles sofriam demais e não conseguiam nada, que a WWE não dava atenção para eles e que meio que queriam mostrar ali para todo mundo como eles eram maltratados por trás das câmeras. Vale lembrar que o Daniel Bryan também fazia parte desse Nexus e ele acabou sendo expulso do Nexus porque depois ele se arrependeu de ter atacado os demais e até então nunca mais apareceu. Na época o gerente geral era o Bret Hart, que demitiu o Barrett e impediu que todos eles pudessem voltar para a arena de novo. Mas enfim, a vida seguiu. O John Cena não podia se preocupar com isso, o Bret Hart já tinha feito a expulsão deles. E iríamos então para um pay-per-view chamado Fatal 4-Way, que no caso é o 4 Fatais. É um combate hoje em dia, mas na época se chamava um pay-per-view, que no caso o nome já diz, um combate 4 Fatais. 4 caras irão brigar pelo título mundial que pertencia a John Cena até então. E os escolhidos eram Edge, Randy Orton e Sheamus, se juntando a John Cena, um combate 4 Fatais pelo título principal do Monday Night Raw. E aconteceu esse combate, como todo combate 4 Fatais, foi um combate muito disputado, um combate que você não parava de olhar, porque todo momento tem ação, todo momento pode finalizar a luta. E o interessante nessa luta é que quem foi o destaque definitivamente foi o Sheamus, porque diversas vezes o John Cena poderia finalizar, o Sheamus foi lá impedir, Randy Orton podia finalizar, o Sheamus foi lá impedir de novo, o Edge podia finalizar, o Sheamus apareceu de novo, o Sheamus foi simplesmente o cara que mais se esforçou para conseguir sair com o título, né? E aí, durante o momento da luta, estavam lá todos os membros da luta bastante mortos. E então, os membros do Nexus invadiram o ringue. Eles invadiram a arena, atacaram lá os seguranças, né, que estavam lá para impedir que alguém invadisse. Invadiram, começaram a bater em todo mundo, dos funcionários, e foram ao ringue bater nos participantes da luta. Bateram no Edge, bateram no Randy Orton e bateram principalmente no John Cena. Porém, eles se distraíram para bater no Edge do lado de fora. E o John Cena estava dentro do ringue todo arregaçado. Eles iriam bater no Sheamus, mas o Sheamus esperto foi ao ringue, fez a contagem sem que eles vissem, e quando eles foram pro ringue já havia sido 3. Então contou 1, 2 e 3. E o Sheamus na malandragem conseguiu ali então sair com o título, né, aproveitando tudo. E aí ele sabia que os caras do Nexus iam bater nele, ele correu pra barricada. Os caras do Nexus foram atrás dele e ele vazou pra barricada pra não ter que apanhar deles, né. O Sheamus então foi o ligeirão dessa história, comemorando na rampa. Enquanto isso, os membros do Nexus seguiram atacando fortemente o John Cena. Bom, eu não vou contar muita história dessa rivalidade do John Cena com o Nexus, porque isso não tem nada a ver com a série em si. Mas eu posso resumir que o John Cena tentou uma revanche com o Sheamus e o Nexus atrapalhou. O John Cena formou um time para derrotar o Nexus e conseguiu vencer o Nexus no SummerSlam. E foi uma rivalidade que durou assim pelo resto do ano. O Nexus se envolveu com o Randy Orton também, mas não é o objetivo dessa série. Eu posso até fazer um vídeo um dia contando o que foi o Nexus,
para detalhar melhor sobre isso. Geralmente eu sempre encerro o episódio contando como o cara recuperou o título. O problema é que a rivalidade que ele vai ter com o The Miz e ganhar pela 10ª vez o título mundial tem que ter um vídeo específico só dela. Assim como para contar o que aconteceu com o John Cena e o Nexus, deveria ter tido um vídeo específico como esse. Então eu vou deixar pro próximo episódio a rivalidade dele com o The Miz, porque eu tenho muito arquivo, muita coisa. O vídeo provavelmente vai ser bem mais longo e vocês que sempre pedem episódios longos, como se a minha intenção era fazer episódios pequenos e não os episódios que ficam pequenos naturalmente. Vocês que gostam vão poder ter um episódio bem longo na próxima semana. Então deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!